Nesta noite foi lido o trecho do livro do profeta Ezequiel, relatado no capítulo 36, a partir do verso 19. Ezequiel 36, 19. Esse trecho relata para nós a promessa que o Senhor Deus fez ao seu povo. Eu gostaria de convidar a todos a lerem em suas casas o capítulo 36 inteiro. Por quê? Porque o capítulo 36, quando vocês lerem ele inteiro, vocês vão observar que apesar de Israel pecar contra o Senhor ainda assim tinha um cuidado especial por Israel. Israel havia pecado e o Senhor se irou contra a conduta dos israelitas, contra a conduta do povo, e havia dispersado eles por toda a terra. O verso 19 diz assim: Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e com as ações deles. Quando eu leio esse capítulo, quando eu li esse capítulo, eu aprendi uma coisa. Nós podemos falhar, nós podemos às vezes nos distanciar do Senhor Deus, mas o Senhor vai nos julgar de acordo com a nossa conduta. Ou seja, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher nessa vida. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu me distanciar do Senhor e praticar aquilo que desagrada o Senhor vai nos julgar de acordo com as nossas condutas. E é isso que o Senhor diz nesse verso: Eu os espalhei sobre toda a terra, porque eu os julguei de acordo com as suas condutas, e as condutas dos israelitas não agradavam ao Senhor Deus. Portanto, nós também seremos julgados de acordo com as nossas condutas, mas se, no entanto, nós fizermos aquilo que o Senhor requer de nós, se nós trabalharmos para o Senhor, se nós nos esforçarmos para colocar Ele sempre em primeiro lugar das nossas vidas, o Senhor também vai nos julgar de acordo com as nossas condutas. E nós seremos salvos, nós receberemos as bênçãos de Deus que Ele promete também nesse mesmo capítulo. Por quê? Porque hoje nós somos o povo de Deus sobre a terra. Nós fazemos parte do povo de Deus. E quando você faz parte do povo de Deus, como foi louvado nessa noite, você tem uma marca da promessa de Cristo na sua vida. Quanto mais tempo nós passamos servindo ao Senhor Deus, mais nós vamos nos tornar parte do povo de Deus. Não importa por que você está vindo aqui na igreja, as pessoas começam a olhar para você, começam a te enxergar como uma pessoa que faz parte do povo de Deus. E quando as pessoas começam a ver que nós fazemos parte do povo de Deus, eles começam a esperar que nós tenhamos as condutas referentes aos filhos de Deus. Quando nós começamos a chegar mais perto do Senhor Jesus, o Senhor habita nas nossas vidas. E as pessoas querem ver essa diferença em nós. Elas querem enxergar que os filhos de Deus são diferentes. Efésios 1, verso 13 diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa.
Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós decidimos entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus, nós recebemos a marca de Cristo nas nossas vidas. Assim como um produto que tem uma boa qualidade recebe um selo do Imetro, nós fomos selados com o próprio sangue de Cristo nas nossas vidas, que atesta a qualidade da nossa conduta. Então, quando as pessoas nos veem, eles esperam que nós apresentemos a marca de Cristo nas nossas vidas. E como nós podemos apresentar a marca de Cristo nas nossas vidas? É através da nossa conduta, através da nossa maneira de viver. Todas as pessoas estão olhando para vocês. Todos estão observando vocês para ver se acham alguma falha. Eles esperam ver as características de Cristo nas nossas vidas. Eles esperam ver de você um modelo, um exemplo a ser seguido. Mas também o que eles esperam? Eles esperam encontrar falhas em você. Para te acusar com as suas falhas, eles vão te dizer: você é filho de Deus? Você se diz povo de Deus, mas faz isso? Você se diz tão especial para Deus, mas como você pratica essas coisas que você está fazendo? E isso aconteceu com Israel. Mesmo Israel estando fora dos planos de Deus para a vida deles, mesmo Israel não fazendo aquilo que agrada ao Senhor Deus, mesmo eles não estando próximos ao Senhor Deus, as pessoas ainda continuavam vendo, os demais povos ainda continuavam vendo Israel como povo de Deus. Não importa se você está passando apenas uma temporada na igreja, quando você sair da igreja, as pessoas ainda vão esperar que você apresente as características do povo de Deus. Mesmo você não tendo uma vida transformada, mesmo você não se entregando para o Senhor, todos que veem pessoas indo para a igreja esperam que elas tenham uma vida diferente. E as nações diziam: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhes deu. Portanto, o povo de Israel, o povo que era conhecido como sendo povo de Deus, não se preocupou com o nome santo do Senhor. O Senhor preocupa com o seu nome, porque o nome do Senhor é santo. O nome do Senhor é precioso, o nome do Senhor é poder, e Ele quer que nós tenhamos um cuidado especial com o seu santo nome. Por que o Senhor se preocupa tanto com a santidade ao seu nome? Porque o Senhor se preocupa tanto com a santidade que Ele quer que cada um de nós apresente. Porque se os homens não verem que a vida nossa é diferente da vida desse mundo, se as pessoas não veem que existe uma diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve, a santidade do nome do Senhor Deus será profanada. Se você levar uma pessoa a pecar por causa da sua conduta, você também está em pecado por causa disso. E foi isso que aconteceu com Israel. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos perguntar: o que eu estou fazendo que pode profanar o nome do Senhor? O que eu estou fazendo que está tirando o Senhor de primeiro lugar na minha vida, que eu não estou preocupando mais com aquilo que o Senhor tem para mim, com aquilo que eu quero fazer para o Senhor? Como que eu posso profanar o nome do Senhor? Saiba que toda vez que a luz de Cristo não resplandecer nas nossas vidas, quando eu não fizer a diferença em relação a esse mundo,
de pecado, quando eu trocar o Senhor pelas práticas desse mundo, quando eu não der testemunho, quando eu não guardar a palavra do Senhor Deus na minha vida. Porque o salmista disse: a tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra do Senhor estiver guardada no nosso coração, nós não vamos querer pecar contra o Senhor. Nós não vamos querer desobedecer aos seus mandamentos. Por quê? Porque a palavra está guardada no nosso coração. Então, se a palavra do Senhor não estiver guardada no nosso coração, nós confundiremos as coisas de Cristo. E quando nós confundimos as coisas de Cristo, nós estaremos profanando o nome do Senhor. Todos estão procurando alguma coisa na sua vida para te acusar. Você pode achar que ninguém está vendo o que você está fazendo. Uma certa vez eu estava num grupo de amigos e eles começaram a me perguntar por que eu não fazia a mesma coisa que eles. Então eu respondi: não, eu escolhi não fazer. E então um deles se levantou e falou assim: é porque ele é evangélico, é porque ele é crente. O outro que estava junto falou assim: não, porque você sabe fulano de tal, que está na igreja dele, que é da mesma igreja dele, mas ele está sempre junto com a gente. Você vê, não tem problema. A minha conduta pode ser correta, mas a conduta das pessoas que não servem ao Senhor com sinceridade, elas atrapalham que o nome do Senhor seja visto de forma santa, que o Senhor seja respeitado por todas as nações. Quando as pessoas zombarem de nós, porque por causa das nossas práticas que não estão condizendo com o que está escrito na palavra do Senhor Deus, eles não estão zombando de nós, eles estão zombando do nome santo do Senhor. O povo de Israel foi espalhado pela terra. Então, no lugar que eles chegaram, as pessoas olhavam e diziam: olha aí, o povo de Deus. O povo que se dizia o povo de Deus, o povo especial de Deus, o povo que o Deus deles tirou eles do Egito, abriu o mar vermelho, matou Faraó e os seus cavaleiros, fez tantos milagres e maravilhas por eles, mas eles estão aqui junto com a gente. E o que eles faziam? Eles convidavam o povo de Deus para fazer os banquetes junto com eles. E o que acontecia? Então eles viam o povo de Deus fazendo as coisas erradas e diziam: mas olha o povo de Deus. E o nome do Senhor era profanado novamente. Se nós temos a marca de Cristo nas nossas vidas, nós vamos querer que as nossas vidas sejam transformadas. Se nós quisermos honrar o nome do Senhor, nós devemos portar como verdadeiros cristãos, seja aonde for. O Senhor Deus é um Deus zeloso, é um Senhor que não aceita que o seu nome seja profanado. O Senhor Deus diz no verso 22, por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações onde vocês foram. Não adiantava apenas o Senhor ter espalhado eles como um castigo, mas mesmo assim eles não se arrependeram de todo o coração e continuaram profanando o nome do Senhor. E o Senhor, ao ver o seu nome sendo tão defamado, o Senhor resolve, por sua grande misericórdia, reunir de novo o povo de Israel. Não porque eles se arrependeram,
mas sim para que o seu nome fosse exaltado entre as nações. O Senhor iria ajudar eles para que o mundo pudesse ver que Ele é o Senhor. O verso 23 diz assim: mostrarei a santidade do meu santo nome que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos dela. Israel não havia pecado, profanado o nome do Senhor, porque eles disseram coisas tolas a respeito do nome do Senhor. Não, eles profanaram o nome do Senhor porque eles não seguiram os mandamentos do Senhor Deus, as ordenanças que o Senhor Deus tinha deixado a eles. Para nós não profanarmos o nome do Senhor, devemos ficar atentos ao que o Senhor promete a Israel. O Senhor promete nos versos 24 e 25, diz assim: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Nós servimos ao Senhor porque nós queremos. Todos aqueles que aceitam servir ao Senhor, que aceitam se entregar para o Senhor, são separados por Deus e recebem o selo da promessa. Tal qual o Senhor Jesus, o Senhor Deus, tirou os israelitas daquelas nações, o Senhor também nos escolheu e nos trouxe para a sua casa, para junto louvarmos a Ele, para junto formarmos um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Não será a placa da minha igreja que vai salvar, mas sim todo aquele que entrar pela palavra do Senhor, que seguir os mandamentos do Senhor, será salvo, pois essa é a promessa do Senhor Jesus. Mas existem condições para que nós não venhamos profanar o nome do Senhor. O Senhor Jesus, o Senhor Deus diz: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Nos rituais do Antigo Testamento, o sacerdote pegava a água e aspergia a água, e quando a água caía sobre as pessoas que estavam naquela cerimônia, as pessoas se tornavam cerimonialmente puros. Na graça, nos dias atuais, a água simboliza para nós a lavagem da regeneração. Após o sacrifício do Senhor, nós temos acesso a ter uma vida transformada para com o Senhor. A condição nossa para nós sermos limpos é a lavagem da regeneração. Tito 3:5 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, o que significa a lavagem da regeneração? Significa você ter uma vida transformada para com o Senhor Jesus. Você ter uma vida mudada de verdade para com o Senhor. Quando eu decido que eu quero ter uma vida transformada, quando eu decido que eu não quero profanar o nome do Senhor, pois eu não quero vir à igreja para ser conhecido como um mero crente, um mero evangélico, um mero cristão, mas sim, eu não quero fazer parte do povo de Deus, eu quero ser um filho de Deus. O Senhor nos lava com seu sangue. O Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. A primeira coisa que o Senhor vai fazer é nos purificar de todas as impurezas. Nós não seremos salvos por atos de justiça praticados.
Ou seja, o que significa isso? Não quer dizer que se eu vir bastante à igreja, se eu subir aqui e pregar para vocês, se eu cantar, se eu orar, se eu jejuar, eu serei salvo por causa disso. Por quê? Porque se você pegar os muçulmanos, eles também fazem muito mais do que nós. Eles oram muito mais do que você. Eles jejuam muito mais do que você. Aonde você vê eles estão com um Alcorão debaixo do braço. Mas a salvação não está no Alcorão, a salvação está em Jesus, que eles não buscam o Senhor Jesus. Nós não seremos salvos porque nós buscamos muito o Senhor Jesus, mas porque nós queremos ter uma vida transformada, nós queremos resplandecer a luz de Cristo nas nossas vidas. Não são atos de justiça, atos que nos mostram que nós estamos chegando perto do Senhor, que realmente transformam o nosso coração. Se você não quiser ter uma vida transformada, você pode orar 24 horas por dia. Você pode jejuar 3 vezes na semana. Mas isso não te faz entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se quem não nascer de novo, não fará parte do reino dos céus, não verá o reino dos céus. Nicodemos era o chefe da sinagoga, como era o costume daqueles dias. Nicodemos dava esmola aos pobres. Nicodemos orava 3 vezes ao dia. Nicodemos jejuava 3 vezes por semana. Nicodemos era um exemplo de homem, mas mesmo assim, o Senhor Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode ver o reino dos céus se não apresentar uma vida transformada. Muitos pensam que apenas vir à igreja é suficiente para entrar no céu. Eu anotei um versículo aqui que veio na minha mente. 1 Pedro 4, verso 12, 19, diz assim: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar ao bem. Se ao justo, se aquele que está todos os dias buscando ao Senhor, não é fácil para ele ter uma vida transformada, que dirá as pessoas que servem ao Senhor de maneira relaxada? Portanto, a condição para nós permanecermos puros é andarmos na luz, como o Senhor Jesus está na luz. E o final do verso 24 da leitura oficial diz assim: eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Para muitos, os ídolos são apenas imagens de escultura. Não, o ídolo é tudo aquilo que eu coloco na frente do Senhor Jesus na minha vida, que eu coloco em primeiro lugar da minha vida. Quanto tempo você dedica para o Senhor da sua vida diária? Quanto tempo você passa buscando o nome do Senhor diariamente? Você está procurando, está sempre no Senhor Jesus, está procurando em todas as suas decisões perguntar para o Senhor: Senhor, realmente é isso que o Senhor quer que eu faça? Realmente, Senhor, é isso que o Senhor escolheu? Muitas pessoas têm como seus ídolos as redes sociais. Eles passam tantas horas vendo Facebook, YouTube, que não tem tempo para o Senhor Jesus. Outros têm como seus ídolos a televisão. Eles não conseguem largar. A única coisa que eles fazem durante o dia é assistir TV. Outros são tão preocupados com seus times de futebol que chegam a dar a sua vida por um time de futebol. O time de futebol é um ídolo para ele.
Para outros, viagens. Eles querem viajar tanto, querem aproveitar tanto a vida, e esquecem de aproveitar o Senhor Jesus. Passam tanto tempo dedicando a essas coisas, que esquecem de se dedicar ao Senhor. Tudo que eu fizer repetidamente, que eu colocar como prioridade na minha vida, que eu não perguntar ao Senhor: Senhor, é realmente isso que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu não estou colocando isso na frente do Senhor, para mim se torna um ídolo. E para nós não profanarmos o nome do Senhor, nós devemos trabalhar nas nossas vidas, deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, de maneira que Ele nos purifique de tudo aquilo que se transforma em ídolos nas nossas vidas. E vai acontecer o que diz no verso 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O Senhor não aceita que nós sirvamos a Ele da maneira que nós vimos desse mundo. O Senhor não aceita que nós não tenhamos uma vida transformada para com Ele. Quando uma pessoa realmente decide viver para o Senhor e viver para Ele de todo o coração, o Senhor faz morada na vida da pessoa. Um espírito novo foi colocado dentro de você. Nessa passagem, o Senhor está dizendo a Israel que Ele iria qualificá-los para fazerem a obra a qual eles foram chamados. Ele queria que o mundo visse que o seu povo era diferente, mas para que o mundo visse que o povo de Deus era diferente, Ele precisava trocar o coração das pessoas, mudar a maneira de agir daquelas pessoas, fazer com que elas pudessem se voltar ao Senhor Jesus. Para nós, o Espírito Novo significa que nós recebemos o Espírito Santo da promessa, através do sacrifício de Jesus Cristo. A condição para que qualquer pessoa seja salva é ser purificado da água e do Espírito. E essa é a mesma mensagem que Jesus pregava, é a mesma coisa que o Senhor Jesus falava. Ser purificado da água do Espírito, receber um Espírito novo. O Senhor Jesus disse, na passagem de Nicodemos, que eu já mencionei essa noite: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ninguém pode ver o Senhor Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, ou seja, se você faz parte desse mundo, você vai apresentar os frutos desse mundo. Você vai apresentar os frutos da carne. E quais são esses frutos? Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão no reino de Deus. Ou seja, se eu fizer qualquer coisa de mal, qualquer coisa que você possa associar com o mal, se você praticar, você não pode entrar no reino de Deus. Por isso que nós devemos ter uma vida transformada. Nós devemos querer apresentar os frutos, não da carne, mas sim os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Do mesmo capítulo de Gálatas 5, 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram as suas carnes com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se nós apresentamos os frutos do Espírito, se nós queremos fazer o que o Senhor Jesus nos manda, nós devemos apresentar os frutos do Espírito e não praticar coisas más. Nós devemos evitar praticar os frutos da carne, mas isso é muito difícil, eu concordo com você. Todos nós temos coisas que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Mas o Senhor não é um Deus que vai chegar em você, rasgar o seu peito, arrancar o seu coração e colocar um outro novo. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser abrir, se alguém quiser se entregar a mim, eu vou entrar e vou fazer morada. Não adianta você falar, eu tenho um gênio muito difícil, eu não consigo mudar. Porque se você não conseguir mudar, você se auto-julga que você não consegue mudar, o Senhor não pode trabalhar em você. Se nós colocarmos limites para o Senhor Deus trabalhar nas nossas vidas, nós não mudaremos. E o que vai acontecer se nós não mudarmos? Nós correremos o risco de passar a nossa vida inteira dentro da igreja e não sermos salvos no dia final. Você quer servir ao Senhor de verdade? Você quer se entregar a Ele de verdade? Então diga para o Senhor: Senhor, coloca um coração de carne em mim, Senhor. Muda, Senhor, aquilo que o Senhor quiser mudar. Troca, Senhor, esse meu coração com todas as minhas falhas, com todas as minhas fraquezas, esse coração que não aceita a correção, que não aceita que eu estou errado. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver e possa ser um servo fiel a Ti. Cabe a você trabalhar. Cabe a você querer a mudança na sua vida. O Senhor Jesus ainda diz para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra. Você não sabe, Nicodemos, da onde que o vento está vindo, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os que são nascidos pelo Espírito. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso? O Senhor Jesus queria dizer: Nicodemos, você não pode delimitar o trabalhar do Senhor na sua vida. Assim como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, o tempo do Senhor para trabalhar na sua vida acontece. Você não sabe quando que a mudança do Senhor realmente começa na sua vida. Nem sabe quando você vai estar 100% transformado. Porque é uma mudança contínua. Algumas pregações atrás eu falei sobre o ouro. Você pode tentar refinar o ouro, mas sempre fica um pouco de impurezas. E cada impureza que você tenta tirar a mais do ouro, esse processo começa a ficar mais caro. Você tem que pagar um preço maior. Assim acontece com nós, se nós quisermos servir ao Senhor fielmente, servir ao Senhor com sinceridade, nós devemos nos entregar de coração. Nós devemos pagar o preço que deve ser pago. O preço maior, o Senhor Jesus já pagou para nós na cruz. Então você vai perceber que vai chegar um momento na sua vida que as pessoas vão dizer: mas agora você está diferente. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo. Você é um filho de Deus.
Não porque você veste uma capa de cristão, mas porque você realmente apresenta os frutos de Deus na sua vida. Nós não podemos fazer igual o povo de Israel, que considerava, que todas as nações consideravam que eles eram um povo do Senhor, quando eles estavam muito longe do Senhor. Se nós quisermos realmente ser salvos, nós devemos deixar o Senhor colocar o Espírito dele em nós. O verso 27 diz assim: porém, o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e as minhas leis. Quando o Senhor coloca o Espírito dele nas nossas vidas, nós não começamos mais a agir de acordo com as nossas vontades. Por quê? Porque as nossas vontades passam a ser as vontades do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Quando você deixa o Senhor trabalhar, você vai perceber que as suas decisões te levam automaticamente para mais perto do Senhor. Elas não te distanciam do Senhor, porque o seu coração está em harmonia com o Senhor. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está na sua vida. O Senhor quer trabalhar em cada um de nós, mas o Senhor só vai trabalhar naquilo que nós deixamos Ele trabalhar. Ele não vai roubar a porta do nosso coração. O Senhor não é como um ladrão, não é como um inimigo que escraviza as pessoas, que leva as pessoas pelos vícios, e que as pessoas querem sair, mas não conseguem. Se você quiser deixar da presença do Senhor, o Senhor dá o livre-arbítrio a você. Se você quiser se distanciar do Senhor, Ele disser: é muito difícil para mim servir ao Senhor, é muito difícil para mim querer mudar, o Senhor não vai trabalhar na sua vida. Cabe a nós dizermos para o Senhor: Senhor, transforma o meu coração, transforma, Senhor, a minha vida. Dá-me, Senhor, um coração de carne, Senhor, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu quero fazer o que te agrada. Quando nós, Senhor, trabalhar, vamos agir segundo os seus decretos, segundo as suas ordenanças. A palavra